E hoje vamos falar sobre alguns elementos básicos que não pode faltar na sua casa. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Foi Pra Quê? Aqui mostramos que o que você faz dentro da cozinha tem muito valor. Toda terça-feira, às 10 horas da manhã, tem episódio novo com algum assunto relacionado ao diverso mundo da gastronomia. Fique por aqui e se inspire. No episódio de hoje, eu vou trazer alguns elementos básicos, alguns elementos que não podem faltar na sua casa. E também vou falar sobre algumas receitas que você pode fazer com esses alimentos e inovar o cardápio mesmo com aqueles mesmos ingredientes básicos 7 dias por semana. Se liga! Antes de começar, eu quero saber o que não pode faltar na sua casa. O que sempre que você tem que comprar quando você vai no mercado. O que, acabou, tem que ir no mercado hoje. Me conta lá no Instagram, @foi pra quê? Me conta lá que eu quero saber. Coloca lá no último post. Poxa, na minha casa não pode faltar batata. Ou alguma outra coisa que não possa faltar na sua casa. Me conta lá. Então, normalmente o brasileiro vai no mercado uma vez por mês, fazer aquelas grandes compras mensais, ou a cada 2 semanas, para buscar alimentos mais frescos, ou até mesmo tem famílias que vão toda semana no mercado. Tirando aquelas que vão todos os dias, que, né? Acredito que deva ter também. Para garantir justamente os alimentos frescos, pegar carne sempre fresca, os perecíveis, que são os que estragam mais fácil. Então, geralmente é isso que acontece. Aqui na minha casa, a gente vai no mercado a cada 2 semanas, mais ou menos. Ou uma vez por mês, dependendo do que tem em casa, de como tá a nossa rotina. Então a gente faz compras grandes e sempre tem alguns elementos que não podem faltar. A gente faz lista. A gente vai adicionando na lista ali, pô, acabou o alho. Põe lá na lista o alho. Acabou o arroz. Pô, arroz é um negócio que não dá pra faltar. Acabou o arroz, eu vou hoje no mercado buscar. Porque precisa ter. Porque a gente gosta muito. Então, esses alimentos, eles rendem receitas fáceis, gostosas e que vão nos suprir pro dia a dia. Principalmente para quem tá aprendendo a cozinhar, esses alimentos são essenciais. Eu peguei aqui de referência para falar sobre esses alimentos uma cesta básica. E essa cesta que eu peguei, ela vem com, olha só, 5 quilos de arroz do tipo 1, 4 quilos de açúcar cristal, 2 quilos de feijão, preto ou vermelho ou carioca, dependendo da região, um pacote de açúcar refinado, um pacote de sal, 2 óleos de soja, um pacote de macarrão espaguete, um parafuso, um molho de tomate, 2 pacotes de molho de tomate, um pacote de farinha de trigo de 1 quilo, farinha de mandioca de 1 quilo, fubá de milho 1 quilo, amido de milho, café em pó, achocolatado em pó, biscoito, tá escrito biscoito, mas é bolacha, tá? Bolacha recheada, bolacha cream cracker, bolacha maisena, leite condensado, creme de leite, goiabada, gelatina em pó, ketchup, maionese, 2 pacotes de miojo. Olha só, alimentando os brasileiros com miojo. Sardinha é uma coisa que ela vem nas cestas básicas porque ela tem um tempo muito grande. Como ela vem em lata, ela tem um tempo de conservação muito grande, por isso que ela vem sempre nas cestas básicas, vem sardinha. Batata palha e tempero para carne e suco em pó. Então esses são alguns, assim, uma cesta que eu peguei na internet como referência. Lembrando que alguns alimentos eles podem variar conforme a região. Então tem região que recebe flocão de milho, que faz cuscuz. Tem região que recebe tapioca. Tem região que não recebe, sei lá, não recebe macarrão, que não recebe farinha de mandioca, que não recebe bolacha. Então, gelatina, por exemplo, não é uma coisa que tem sempre. Goiabada também. Então, depende da região, vai vir outras coisas do que isso. Inclusive, faltou algumas do tipo milho em conservas em lata. Então, milho, ervilha, palmito, coisas que poderiam vir aqui na região sul, por exemplo, e que não tem. Então, eu trouxe aqui, esses alimentos são uns do que não podem faltar em casa. São os alimentos dito básicos. Então, assim, um arroz e um feijão sempre tem no armário. Sempre tem uma farinha de mandioca, um fubá. Porque dá pra fazer muita coisa com esses alimentos.
E falando assim, me lembra muito aquele episódio de MasterChef, não sei se vocês acompanham, que eles trouxeram uma cesta básica para os participantes trabalharem com ela. Foi na terceira temporada, no episódio 6 do MasterChef. Eles trouxeram uma cesta básica e os participantes tinham que criar pratos somente com aqueles alimentos, né? Mas eles receberam algumas proteínas mais frescas, como frango. Então, eles tiveram esses alimentos para poder trabalhar. O que foi realmente um desafio para eles, mas mostrou que uma cesta básica pode trazer diferentes tipos de pratos, porque saiu muitos pratos diferentes. Bom, inclusive, nesse episódio do MasterChef, teve uma participante que fez, a Paula, ela fez arroz com café. Tipo, em vez da água, você colocar água pra cozinhar o arroz, ela colocou café passado. E, gente, que ideia genial! Porque, tipo, quando que você vai pensar em fazer um arroz com café? E eu queria, inclusive, parabenizar você, Paula, se você estiver escutando isso. Parabéns, porque, ó, que ideia criativa. Palmas para Paula. Realmente foi uma sacada, assim. Tipo, se ficou bom ou não, ela arriscou, entendeu? E foi uma ideia muito criativa pra saída, pros elementos que eles tinham lá. Então, tipo, ela tinha café, ela tinha arroz, por que não fazer um arroz de café, né? Talvez em outras talvez em outras circunstâncias em que ela tivesse mais tempo para treinar, que ela tivesse estudado um pouco mais, que ela tivesse tentado outra receita várias vezes, o arroz com café ficaria muito bom. Um outro participante desse mesmo episódio fez um baião de dois. O baião de dois é um prato cearense, é um prato muito simples, mas que eu queria muito provar. Porque, assim, eles falam tanto desse baião de dois na internet, no MasterChef, e eu nunca provei na minha vida. E é basicamente arroz e feijão misturado. Eles geralmente colocam alguma proteína junto, alguma carne seca, alguma outra carne de panela junto, mistura tudo e eles geralmente servem com queijo coalho. Sim, tempera bem gostoso. Gente, deve ficar muito gostoso, imagina. É uma ideia criativa pro arroz e o feijão que ele tinha ali na frente também. Mas nada como um arroz, um feijão, um ovinho frito, uma farofinha, uma couve. Gente, dá pra fazer cada PF, que fica muito gostoso. Eu separei aqui alguns esses alimentos em algumas áreas diferentes. Eu queria falar um pouquinho sobre cada um. Então, dentro dos carboidratos, a gente tem o arroz, a polenta, massa, que seria o macarrão, e o feijão. Dentro desses alimentos, já dá para fazer pratos suficientemente bons para alimentar a família inteira, pelo menos todos os dias sem arroz e feijão. Então, dá pra, às vezes, substituir arroz e feijão por um macarrão naquele dia. Fazer um macarrão com molho de tomate, ou um macarrão com molho branco, um macarrão alho e óleo. Macarrão é uma coisa que dá pra variar bastante. O arroz, eu gosto de variar bastante no arroz. Então, algumas formas de que eu faço arroz, dá pra fazer. Arroz com abobrinha, arroz com milho e ervilha, arroz só com ervilha. Eu gosto de colocar açafrão no arroz, a cúrcuma. Você faz o arroz normal e na hora que você tá fritando só o arroz se afogando, sabe? Você coloca um pouquinho de cúrcuma. Ele já fica com uma coloração linda. A cúrcuma, ela fica amarelada. Então fica um arroz amarelo ali, muito legal. Eu já fiz também arroz com água da beterraba. Gente, ele fica vermelhinho, rosinha, fica muito gostoso. E principalmente para as crianças, chama atenção. Porque a água da beterraba, você não joga fora. Dá pra fazer um monte de coisa. Além de todas as vitaminas e nutrientes que ela tem, dá pra fazer corante com ela. Então dá pra usar sim a água, pegando a mesma lógica do arroz com café, pegar a água da beterraba. Dá pra fazer com cenoura, você rala a cenoura, você coloca também no arroz, ele cozinha junto, fica muito gostoso. E fica com uma leve coloração laranjinha, assim, bem leve. Não tanto quanto a cúrcuma, mas fica bem leve também. O feijão dá pra fazer de diversas formas e vários tipos de feijão. Eu, aqui em casa, a gente não usa muito outros tipos de feijão. É mais o feijão preto mesmo que a gente compra. Eu compro de vez em quando o feijão vermelho, porque eu gosto dele na salada. Então você cozinha ele ali com um pouco menos de água, até ele ficar, o grão ficar cozido. Só que ele não é pra formar aquele molho, assim, aquele caldo gostoso.
Eu tiro ele e coloco na geladeira, né, tempero ali com arroz, pimenta, um cominho, o que eu tiver em casa. E eu coloco ele na salada. Então fica um feijão da salada, fica bem gostoso também. Dá pra você fazer o feijão, só o feijão. Uma dica que as pessoas também usam é cozinhar a beterraba junto com o feijão, porque deixa o caldo mais encorpado e mais escuro, né? Pra quem gosta do feijão preto. E dá pra você cozinhar com com linguiça calabresa, fazer uma leve feijoada, fazer um corinho de porco. Ah, faz bastante sucesso e é uma forma de variar o feijão nosso de cada dia. Inclusive, o bolinho de arroz é um prato muito versátil, porque assim, como geralmente eu faço o bolinho de arroz, eu pego o arroz, né, dependendo quanto tem, 1, 2 xícaras de arroz cozido, e eu misturo o ovo. Primeiro o ovo, assim, você mistura ali e vê se, tipo, precisa de mais ovo. Se ele ficar muito seco, você coloca 2 ovos. Se ficar bom ali com um ovo só, já é suficiente. Mistura o ovo e daí mistura 1 xícara de trigo e 1 xícara de leite. Claro que dependendo da quantidade de arroz que tem. Se tem menos, põe um pouquinho menos. Se tem mais, põe um pouquinho a mais. Você mistura e vê como é que fica. Ele tem que ficar uma massa mole, mas consistente. Então você pode colocar temperinhos do que você quiser. Dá pra colocar aquelas ervas desidratadas, dá pra colocar pimenta do reino, um pouquinho de sal, porque como você adicionou outros elementos, o arroz do sal fica insuficiente para salgar o bolinho. E então você mistura tudo isso, dá pra pôr milho, dá pra pôr frango picadinho que ficou na geladeira, dá pra pôr ervilha, dá pra pôr. O que mais? Ervas frescas, dá pra pôr várias coisas ali pra poder misturar e fazer o bolinho ficar mais gostoso ainda. Dá pra pôr carne seca também. Então, é um prato muito versátil e depois você mistura tudo e vai fritando em óleo bem quente. Lembrando de deixar o bolinho submerso ao óleo, né? Eu geralmente não faço isso porque eu acho muito óleo. Mas é importante fazer isso pro bolinho ficar crocante de todos os lados. Então, alguns outros pratos que dá pra fazer. Polenta, dá pra fazer com fubá. A polenta, ela também ela é versátil porque você pode misturar ali com uma carne moída. Faz a polenta, né, mais mole, mais a polenta um pouco mais dura. Daí você faz ela com carne moída, dá pra fazer com carne de panela. Dá pra fazer só ela temperadinha com alho, fica muito bom também. Com a farinha de mandioca que tem na cesta, dá pra fazer farofa. Dá pra fazer, misturar com outras coisas, fazer outras receitas. Mas a farofa eu acho que vence. Quem pegou o meu perrengue esses dias atrás, que, pô, eu cortei pinhão, cortei linguiça, cortei alho, cortei tudo bonitinho, abri o armário, não tinha farinha. Nossa, foi muito decepcionante. Mas a gente improvisa, né? Eu fiz outra coisa com aquilo. Eu fritei o alho, fritei a linguiça, fritei o pinhão e coloquei uma abobrinha. Refoguei tudo, ficou um refogadão de abobrinha, pinhão. Tem inclusive lá nos destaques, lá no Instagram, do arroba foi pra quê? Tem lá a fatinha da refogada de abobrinha. E ficou bem gostoso. Inclusive, bem temperadinho. Algumas proteínas que eu mais uso aqui em casa, assim. Disparado a carne moída. Assim, a gente faz várias coisas. Dá pra fazer bolinho, carne moída, dá pra fazer quibe. Dá pra fazer... A gente tem um prato que o pai faz, que é Falschenrose. Que traduzindo, é coelho perdido, que a gente chama. Que é nada mais do que um bolo de carne. Você molda ele como se fosse um bolo, assim. Você coloca ovo dentro, ovo cozido. Daí quando você corta as fatias... E assa, né, claro. Quando você corta as fatias, aparece o ovo, assim, fica muito gostoso. E dá pra comer com arroz, dá pra comer com feijão, dá pra comer com polenta, dá pra comer com macarrão, dá pra comer com bastante coisa. Dá uma variada também na carne moída do dia a dia. Eu gosto também da carne moída refogadinha, assim, com arroz. Ela, assim, com um pouquinho de molho de tomate, fica muito gostoso. Eu já mostrei algumas vezes como eu faço a carne moída lá nos stories do Instagram, então segue lá pra você não perder. A próxima vez que eu fizer, eu vou mostrar também lá de novo. O ovo. Gente, ovo é uma das coisas que não pode faltar aqui na minha casa. Tanto pra fazer receita de bolo, quanto pra fazer o ovo frito mesmo, pra comer com os alimentos, pra misturar no bolinho de arroz. Como é que eu vou fazer bolinho de arroz sem ovo? Não tem como. Ovo cozido, eu amo ovo cozido. Eu gosto muito de comer. Então, é uma coisa que não pode faltar. Entra lá na lista, assim, vem toda vez que a gente vai no mercado, compra ovo, porque a gente usa. Alguns legumes e frutas. Lembrando que tem um episódio só de legumes e frutas. Pra quem não escutou, tá lá no Spotify, no YouTube. Confere lá que eu dou umas dicas muito legais. Inclusive, acabou de sair post no Instagram com o calendário sazonal
com o calendário sazonal agrícola. Então lá tem, tipo, o que é plantado e cultivado em cada estação. Isso é muito legal pra gente ter um norte, pra gente poder pegar os alimentos mais frescos. Então, quando tá na época de tomate, por exemplo, o tomate ele vem com muito mais sabor. Ele vem muito mais fresco. Ele não é um tomate forçado. Ele não é um tomate que não tem coloração. Não é um tomate que faz molhos ácidos. É um tomate que faz molho adocicado. Mas eu vou citar alguns aqui que eu mais compro, que eu mais uso. Em primeiro lugar, invicto é a cebola. Precisa ter cebola pra fazer tudo. Gente, eu gosto de cebola. Dá pra misturar no bolinho de arroz. Dá pra fazer tudo no bolinho de arroz. Dá pra fazer refogados, dá pra colocar na salada. Em praticamente todos os temperos, o básico é a cebola. Ela encorpa os molhos, ela deixa tudo mais gostoso. Inclusive, eu tenho uma receita de carne de panela que vai cebola e que fica muito bom. Porque a cebola derrete na panela de pressão e forma aquele molho, assim, gostoso, sabe? Aquele molho que você olha e fala, poxa, como é que ela fez aquilo? Meu molho sempre fica aguado. É a cebola. O segredo é a cebola. Alho, claro, o alho, além de saboroso, ele tem vários benefícios pro nosso corpo. Ele é anti-inflamatório, então ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Aula de biologia. Então dá pra. O alho é uma coisa que não pode faltar, com certeza, em casa. Cenoura, batata doce, aipim, maçã, banana, são coisas que também não podem faltar. Aipim a gente faz direto, a gente gosta de comer ele puro. Como eu falei lá nos legumes, eu tô lembrando. Mas dá pra fazer várias outras coisas com aipim também. A batata nem se fala, né? Batata é um negócio, assim, extremamente versátil. Se tiver um prêmio de versatilidade para alguma coisa, seria para a batata. Porque, olha, batata realmente. Alguns condimentos que também não podem faltar aqui na minha casa. Azeite de oliva. É uma coisa que a gente substitui o óleo de soja. O azeite de oliva ele é muito mais saboroso, muito mais saudável também. Você usa ali um fio de azeite de oliva, já dá um sabor diferente pro seu alimento, para temperar a salada. É uma coisa que tem que ter em casa. Sal e pimenta do reino. Esse assim é o básico. Se você quer aprender a cozinhar, você compra sal e pimenta do reino. Não precisa ser aquela pimenta super chique que você moe na hora. Com certeza ela é melhor, ela é mais fresca, ela tem mais sabor. Mas pra você que não tem essa facilidade e não precisa, é uma coisa que não precisa você ter no começo, assim, se você tá aprendendo a cozinhar, não precisa comprar aquele lá, que ele com certeza não vai fazer tanta falta. A pimenta em reino em pó também traz sabor pro seu alimento e é bem mais fácil de usar. Manjericão, salsinha e cebolinha e alecrim, essas ervas frescas. É bom sempre ter um canteirinho em casa. Quem não tem espaço, compra em vasinho. Tem em vasinho para vender nos mercados, para você cultivar dentro de casa. É uma coisa que traz, assim, é outra coisa você colher na hora a sua erva, que ela realmente vai ser mais fresca e vai trazer mais sabor pro seu alimento e você vai conseguir todos os benefícios dela, porque quando ela vem seca, ela perde algumas vitaminas, alguns minerais que ela tem ali. As ervas frescas vão com certeza trazer um prato diferente para sua casa e você ainda vai ter toda aquela alegria de você cultivar seu próprio alimento, que aí já tá outro patamar. Bom, hortelã também é uma coisa que dá para trazer, então as ervas frescas que eu recomendaria você ter em casa plantado: manjericão, cebolinha, salsinha, alecrim e hortelã. São, assim, essenciais. Alguns outros elementos que sempre que eu vou no mercado eu compro, porque eu uso muito, é o extrato de tomate ou o molho de tomate. Eu gosto bastante de colocar tomate fresco nos meus alimentos, nos meus preparos. Só que o molho de tomate facilita muito o dia a dia. Então, você coloca ali, faz um molho, você quer fazer um molho de carne moída, vai lá, coloca o tomate fresco e coloca o molho de tomate, isso vai dar uma encorpada, vai facilitar seu dia a dia e principalmente para quem tá aprendendo, é uma boa sacada. Manteiga. Manteiga a gente usa também para refogar algumas coisas, para fazer alguns preparos. Gente, tem que ter manteiga em casa. Tenta substituir o quanto você conseguir a manteiga pela margarina, porque além dela ser muito mais saudável, ela traz um sabor diferente pro seu alimento. Então tenta ali substituir um pouco, deixar de lado um pouco a margarina e optar pela manteiga, porque ela é muito mais saudável. Queijo é uma coisa que tem que ter em casa também para fazer gratinar os alimentos no forno. Você usa o queijo para colocar por cima do macarrão para dar aquele toque. Queijo parmesão é o melhor. Então queijo também não pode faltar.
Milho, ervilha, eu uso bastante isso nos meus preparos. Eu gosto bastante de comer, tipo, milho puro como salada. É muito gostoso. Então, isso foram algumas coisas que não podem faltar na minha casa. Algumas dicas aí. Pra quem quer aprender a cozinhar, tentar inserir um pouco desses alimentos no seu dia a dia. São alimentos fáceis de encontrar, são alimentos baratos. E muitas vezes, muita gente só tem esses alimentos pra comer no dia a dia. Então, tentar inovar com eles, pensando em novas combinações e novas receitas diferentes, talvez pesquisar na internet. Isso vai ajudar muito a trazer um diferencial para o seu dia a dia. E para você ter alimentos todos os dias em casa, diferentes, sem enjoar e ainda tendo o prazer de cozinhar. Então, gente, por hoje é só. Eu queria que você seguisse aí na plataforma que você estiver escutando esse podcast. Segue a gente. A galera do YouTube, não esquece de se inscrever no canal, dá o like nesse vídeo. Então, curte aí, comenta, me fala o que vocês acharam, o que tem na sua casa, o que faltou aqui que eu não listei, o que vocês gostam de comprar, que receitas vocês fazem com esses alimentos. Então, me conta tudo aqui nos comentários que eu quero muito saber. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, a gente tá lá no, no Instagram e no TikTok, exatamente. Vamos lá para o TikTok também. Então, lá no Instagram, @fuiapraquê. Segue a gente lá, curte, comenta e compartilha lá também. Se ficou alguma dúvida, manda uma DM lá, um comentário. E é isso. Meu nome é Amanda e esse foi o Fui Pra Quê de hoje. Até, beijinhos!